Olá, hoje a gente vai dar seguimento aqui ao que a gente tinha combinado antes de falar um pouco mais sobre as espondiloartrites, tá? Essa aqui é uma doença que o nome pode não ser muito conhecido, tá? Até porque, na verdade, ela não é tão frequente assim, mas que muitas das vezes a gente precisa fazer o diagnóstico, porque é uma doença que vai se arrastando ao longo do tempo e tirando bastante qualidade de vida. É uma doença, como a gente já falou em outros vídeos, que basicamente se caracteriza por inflamação das ênteses, que são os locais onde o tendão se insere no osso. Pode ver esses locais principalmente no ultrassom. Aqui a gente vê um ultrassom de um paciente que tem o diagnóstico de espondilite anquilosante, tá? E o principal queixa dele, na verdade, é de dores em ombros, dores em punhos. Mas quando a gente vai olhar o ultrassom, existe um achado que, apesar de inespecífico, outras pessoas podem ter, mas que nos pacientes com espondilite anquilosante, com espondiloartrite, ele é mais comum. Os entesófitos. Os entesófitos são essas pontinhas de ossos, tá? Essas pontinhas de ossos que são, na verdade, calcificações, tá? Nos locais de inserção do tendão. Aqui a gente pode ver, tá? E aí aqui está o osso, e aí a gente vê que o tendão ele se insere no osso, tá? Através desse órgão que é chamado de tá? E aí há uma inflamação, tá? E aí depois há a formação dessa pontinha de osso aqui, que a gente chama entesófito, e no caso das espondiloartrites, eles têm a característica de serem mais finos do que aqueles entesófitos que na verdade são por sobrecarga mecânica. Então são alterações bem características das espondiloartrites, tá? Além disso, a gente tem que entender, por exemplo, qual é a diferença, como eu falei, dos entesófitos grosseiros, que são aqueles geralmente associados aos quadros de sobrecarga mecânica. Nesses casos a gente tem uma alteração muito importante do tendão, tá? E aí a gente tem, então, uma alteração que também é bem grosseira nesses locais de formação de entesófitos, tá? Então, a gente tem entesófitos mais grossos, ou seja, calcificações mais grosseiras. No caso das espondiloartrites, os entesófitos, eles são mais fininhos, que são mais característicos dessa doença, tá? Então, quando a gente olha o tendão, a gente observa o aspecto praticamente normal, e a gente vê a formação desses entesófitos que não é compatível com o tendão que é tão, digamos assim, que tem esse aspecto tão normal. Outra característica importante que a gente pode ver é com relação às peritendinites, tá? A peritendinite, ela é uma alteração que a gente também pode ver no ultrassom, mas essa é específica. Ela pode acontecer nos casos de sobrecarga mecânica desse tendão, tá? Então ele causa inflamação na parte superficial dos tendões, e aí a gente pode ver então uma inflamação, né? Quando a gente utiliza o Doppler no ultrassom, a gente consegue ver pontos vermelhos, né, ou azuis nesses locais acima e abaixo, né? Nos locais que a gente chama que é de peritendão, ou seja, aquela parte mais superficial do tendão. E aí essas alterações elas podem estar presentes, por exemplo, nos casos de tendinites, tá? Mas nesses casos a gente observa que o tendão ele é bastante danificado, tá? E aí quando a gente não tem esses danos tão importantes nos tendões e vê essa peritendinite, esses achados no ultrassom, significa que provavelmente está tendo um quadro inflamatório primário, ou seja, que aquela inflamação ela não é decorrente do quadro dos danos, né, da sobrecarga que está ali no tendão, tá? Então a gente tem que ficar de olho nesses achados, são apenas uns dos achados que a gente pode ter no ultrassom, que podem indicar pra gente o diagnóstico de espondiloartrite. Por hoje, a gente vai ficar com esses dois achados, mas a gente vai falar de mais coisas aí acerca de espondiloartrite nos próximos vídeos.